subsídios. Meus irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira, você está aqui no canal Rascunho da IBD e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 13, lição da classe dos jovens. Estamos finalizando esse trimestre de 2024, primeiro trimestre de 2024, estamos finalizando, onde estudamos o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Na primeira lição, nós estudamos a Bíblia, a fonte de doutrina, da genuína doutrina. Na segunda lição, lição de número 2, estudamos a doutrina de Moisés. Na lição de número 3, estudamos o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Na lição de número 4, nós estudamos os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. Na lição de número 5, estudamos as falsas doutrinas. Na lição de número 6, estudamos a doutrina e o amor pelo Senhor. Na lição de número 7, estudamos a doutrina que dá vida e expulsa demônios. Na lição de número 8, nós estudamos sobre sobre a sã doutrina, não é? A sã doutrina. Na lição de número 9, nós estudamos a doutrina dos apóstolos. Na lição de número 10, nós estudamos como cuidado com o vento de doutrina. Na lição de número 11, nós estudamos a doutrina deve fazer parte do culto. Na lição de número 12, nós estudamos perseverando na doutrina de Cristo. E na lição de número 13, a última lição, estaremos estudando um assunto interessante. A igreja não sobrevive sem a doutrina, não é? E nós estudamos um pouquinho sobre o que é a doutrina aqui, né? Tivemos a oportunidade de meditar nessa temática, né? Muito interessante, e nós podemos assim ter uma coerência dentro desse, uma visibilidade e uma melhora assim dentro dos conceitos doutrinários, tá certo? Nós temos a grata satisfação de estar participando, né, junto com os nossos jovens, cooperando para a elucidação dos temas da nossa revista, né, ajudando, né, de alguma forma estamos ajudando os nossos jovens a buscarem mais ao Senhor, a estarem vivos dentro do contexto doutrinário, não é? E assim sucessivamente. Então, nós vamos ver dentro desse contexto, nós estudamos sobre o que é a doutrina dos apóstolos, né? E a doutrina dos apóstolos simplesmente é ensino, portanto a doutrina dos apóstolos é o ensino que chega até nós por meio dos apóstolos. Então tivemos sim a grata satisfação de aprendermos sobre essa temática tão interessante, tá certo? Eu já vi aqui desde 2018, 2015, eu já havia preparado alguma coisa relacionada a essa temática de doutrina, não é? Lembro-me muito bem, tenho aqui no iPad aqui, todo um escopo sobre essa temática, tá certo? E nós podemos observar que a igreja nunca viveu sem doutrina e jamais viverá, né? Não tem como a igreja viver sem a doutrina, não tem como sem a igreja viver sem o ensino da palavra, tá certo? Então, isto posto, nós já vamos para a nossa lição. A lição está dividida em 3 tópicos, né? Primeiro, nós temos aqui o objetivo da lição. Qual é o objetivo? Compreender que o firme fundamento de Deus permanece. Segundo, nós temos como saber como o crente pode se desmascarar os mentirosos, como o crente pode desmascarar os mentirosos. E terceiro, da importância de se viver uma vida moderada, tá certo? O texto principal, que seria o texto áureo, está dizendo assim: exorta semelhantemente aos jovens que seja moderado em tudo, e te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade
sinceridade. A igreja depende dos fundamentos inabaláveis do Senhor, pois por eles a mentira é vencida e o crente vive de modo a agradar a Deus, tá certo? E podemos observar aqui no tópico de número 1, o firme fundamento permanece, ou seja, o firme fundamento de Deus permanece. O tópico de número 2 nos apresenta desmascarando os mentirosos. No tópico de número 3, vivendo uma vida moderada, que está dentro da... O comentarista colocou os tópicos dentro dos objetivos aqui, tá? Tá a mesma coisa, não mudou nada absolutamente. E assim sucessivamente. Então, também foi usada aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Quando vai fazer a tratativa da popularidade dos ensinos antes bíblicos e etc e tal, né? E assim sucessivamente, falando em Bíblia de Estudo Pentecostal, tá certo? Nós temos aqui esse material que nos ajuda muito, né? Vamos para a aula propriamente dita, né? Trazendo dentro dessa proposta bíblica, nós podemos observar de forma objetiva e clara o quanto é importante a sacrossanta doutrina. Nós vamos observar isso dentro do seu contexto geral, tá certo? O firme fundamento de Deus permanece. A natureza da doutrina, do fundamento da palavra de Deus, né? Os fundamentos divinos revelados nas Escrituras Sagradas contribuem para afirmar a nossa fé. Paulo afirma que se o fundamento é de Deus, ele fica firme, haja o que houver, né? Pois permanecem firmes. O salmista reconheceu o caráter de Deus em suas obras, assim como Paulo ensina de que Deus é conhecido também por meio da criação. As obras de Deus refletem o seu caráter, isto é, o que ele faz não está separado de quem ele faz e não está separado de quem ele é. O que ele faz não está separado do que ele é. E, aliás, afinal de contas, ele não pode negar a si mesmo, né? 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 3. Então, a igreja não vive sem doutrina. A doutrina sempre foi um dos pilares da igreja, da religião cristã, não é? Desde o início do cristianismo, nós vamos ver servos de Deus se esforçando para tirar princípios gerais das escrituras de modo que facilitasse o entendimento dos novos conversos, né? E para defender aí a verdadeira religião que acreditava ser o certo dentro das Sagradas Escrituras e combater as heresias, tá certo? Porém, há alguns séculos a doutrina tem sido vista como algo de legado de seminários, sem uso na prática diária da igreja, né? Os novos crentes têm sido apresentados a uma religião com base ralas, né? E são privados de elementos sólidos, permanecendo aí apenas no leite espiritual. Na Assembleia de Deus não tem isso, pelo menos onde eu congrego, na congregação onde sou pastor. Quando uma pessoa aceita Jesus, tem sim o discipulado, né? Tem o discipulado, ele vai passar um período de discipulado antes mesmo de se batizar, né? Para aprender, para se aprender como se comportar naquele novo meio onde ele aderiu, né? E tem a oportunidade de perguntar, de saber o que fazer, o que pode fazer, o que não pode, enfim, dentro dos conceitos cristãos, tá certo? Os novos cristãos têm sido tratado assim, pelo menos na igreja Assembleia de Deus, onde eu congrego o Ministério do Belém, né? E assim sucessivamente. Então tem nossas igrejas eternas crianças espirituais, sempre vai ter aquelas crianças espirituais que nunca aprendem nada, nunca desenvolvem nada, nunca amadurecem. Não é por falta de ensinamento doutrinário. Segundo o ensino de Paulo, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido para os adultos, os quais
é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus capítulo número 5, Hebreus 5, versículo número 13 e 14. Mas vamos observar que dentro desse contexto, detalhando sobre a história da doutrina e de sua degeneração, principalmente teremos aí de trazer uma nova abordagem com respeito a isso, que tem como objetivo transpor o fosso dessa teoria e prática e ancorado na autoridade das Escrituras. O início da doutrina, como se deu isso, né? Desde o começo do cristianismo, a doutrina teve sua grande importância, né? Teve sua grande importância nessa religião, né, que é o cristianismo. Diante disso, iremos aí abordar sobre essa temática, sobre essa performance do firme fundamento, do fundamento eterno, do fundamento consistente, não é? Que também está pautado aqui na lição, ok? Podemos observar que essa questão, logo após o período dos apóstolos, surgiu na história da teologia cristã, um período chamado de patrístico, né? Este período durou do término dos documentos do Novo Testamento, né? Do ano 100 depois de Cristo, né? Até o Concílio de Calcedônia, do ano 451 depois de Cristo. Primeiro, este foi um período de vasto crescimento da igreja, da doutrina, né, cristã. Logo no início desse período, surgiram aí alguns marcos da doutrina, ou alguns marcos doutrinários. Primeiro, o Credo dos Apóstolos e o Didaquê. Então, esses documentos foram fundamentais para dar consistência a essa questão doutrinária. O Fundamento dos Apóstolos, o Credo dos Apóstolos, aliás, e o Didaquê. O primeiro foi o primeiro credo ecumênico escrito que surgiu, né? Provavelmente devido à necessidade de se diferenciar do cristianismo, de se diferenciar o cristianismo do judaísmo, né? Já o segundo, que é o catecismo escrito no final do primeiro século, né? Que tinha como intenção instruir aqueles que desejavam ser batizados. Nós logo dizemos, hoje chama assim catequizar, né? Que vem do catecismo, de catequese, de ensino, ok? Como se pode notar, os primeiros cristãos sentiram forte necessidade de ensinar a doutrina cristã, certo? Então, os cristãos e seus iniciantes, nisso eles tiveram necessidade de ensinar a doutrina aos cristãos iniciantes, ou seja, discipulá-los e já trazer para ele uma consistência do que deveria fazer e ser feito. Então, nisso surgiram aí a ordem dada pelo apóstolo Paulo. Nós temos que ver dentro da nossa lição, ao seu discípulo, quem era? Tito. Paulo diz: você, porém, fala o que está de acordo com a sã doutrina, fala o que convém à sã doutrina. Capítulo 2, verso de número 1. Então já há uma recomendação aqui. Junto a isso, os pais da igreja foram os responsáveis de defender a doutrina. Por exemplo, a doutrina como a Trindade, um ponto da base da fé cristã, que realizaram também os primeiros concílios ecumênicos, que moldaram os primeiros acordos universais, né, sobre questões doutrinárias. Assim, a manutenção da doutrina cristã, principalmente na forma dos primeiros credos, né, é tido como um dos mais importantes fatores que contribuíram para o cristianismo, para que o cristianismo se sustentasse e se espalhasse pelo mundo. Segundo o historiador Marx Noll, esse historiador, ele, juntamente com o episcopado do cânon das Escrituras, os credos primitivos tornaram-se âncoras, né, que estabilizaram a igreja dentro da sua história e subapostólicas mais antigas, né? Então, quando vamos ver, se continuássemos estudando a história da igreja, né, veremos que a doutrina teve a sua importância todo esse tempo. Logo, por isso que dizemos hoje na lição, a igreja não sobrevive sem a doutrina. Na patrística, na Idade Média, no Renascimento, na Reforma pós e pós-Reforma. Portanto, ela é um dos pilares da religião cristã e não pode deixar de ser deixada de lado. Ela não pode ser deixada de lado. Então, se continuarmos estudando, se vamos estudar a história, vamos ver que toda a doutrina
teve importância em todo esse tempo. O tempo da patrística, o período da Idade Média, o período do Renascimento, né? O período da Reforma, o período da pós-reforma. Então é um pilar da igreja cristã, né? Da religião cristã, e não pode ser deixado de lado, né? Mas ao longo do tempo foi deixado de lado. Como isso, professor? Como isso, pastor? Está escrito, não é? Nós vamos observar aqui que, apesar de toda a sua importância histórica em todos os períodos que aqui citei, no período da história do cristianismo, nós vamos ter um material interessante aqui, ó. Deixa eu ver, é esse aqui, né? Esse material eu recomendo, certo? De Relicare, né? Olha aí, interessantíssimo. O cristianismo através dos séculos. Você vai conseguir tirar grandes pérolas daqui desse material, tá? Tem outros livros, mas eu gosto muito desse. Eu acho que esse é mais conciso, mais completo, né? Mais conciso, mais completo ele, né? Apesar de toda a importância histórica, a doutrina tem sido deixada de lado por muitos segmentos cristãos nos dias atuais. Tal tendência começou a se apresentar mais significativamente no início do século XX. Tal desconsideração por esse aspecto tão importante do cristianismo, que é a doutrina, está criando uma igreja sem forma e vazia. Ela não está sem forma e está sem sentido, né? Kelvin Vanzon, ele disse no seu livro O Drama da Doutrina, interessante esse livro, tem uma abordagem muito forte com respeito a isso. Ele realmente pega pesado acerca dessa questão. Eu tenho esse livro em PDF, não tenho físico aqui, mas tenho esse livro em PDF. É um excelente material, uma obra espetacular, não é? Ele faz dentro dessa abordagem canônica, linguística da teologia cristã, e atribui alguns fatores principais dessa desassociação teórica, né? No caso, a teoria com a prática, né? Então ele diz que aponta aqui alguns princípios, alguns motivos principais para que houvesse essa desassociação. Primeiro, essa divisão teoria e prática pode ser encontrada inicialmente na história da igreja no período medieval, onde as escolas das catedrais se desenvolveram e deram a origem à primeira universidade. Assim, podemos dizer que a teologia teórica foi para a universidade, enquanto a teologia prática para os mosteiros. Não querendo ou não pode fugir disso, né? Segundo Volzer, no seu livro O Pastor como Teólogo Público, que também é um material interessante, não é? Quando estava estudando na Metodista, quando estava estudando teologia pública, por exemplo, esse livro foi recomendado a nós, e eu adquiri esse livro também em PDF. Li ele todinho, capa a capa, muito bom, muito interessante, tem uma concisão, muito conciso, interessantíssimo para essa temática, né? Então vamos lá. Quando recuperar essa visão perdida, ele aponta isso, como recuperar essa visão perdida. Escrito com o Strauss, por exemplo, Owen Strauss, ele atribui uma divisão definitiva de Frederick Schleiermacher, né? Que este, no início do século XIX, restaurou o currículo teológico da Universidade de Berlim, conforme a divisão quádrupla, né? Os estudos bíblicos, históricos da igreja, a teologia sistemática, a teologia prática, não é? Que também é conhecida como teologia de praxes, não é? E assim sucessivamente. Assim, uma desassociação acadêmica se transportou para o ministério pastoral e para toda a vida da igreja, criando uma visão nociva de que a doutrina pertence unicamente aos acadêmicos. Isso não é verdade, ok? Que são os responsáveis da teologia teórica. Segundo Volzer, os poderes institucionais e principados acadêmicos têm separado o que originalmente havia sido unido sob a bênção de Deus, a teologia e a vida da igreja, os estudos bíblicos, a teologia, pastor e teólogo. Não é? Então precisamos distinguir isso para poder incorporar isso, porque essas visões que só os acadêmicos têm, isso não procede tanto assim, tá? É claro que os acadêmicos, eles
a fonte é um pouco mais funda, tá? Porém, não é que os não acadêmicos, né, é eles que sustentam, tem que sustentar principalmente nas igrejas locais, ou na igreja local a doutrina tem que haver uma ascendência, né, tem que desenvolver, tem que crescer, e assim sucessivamente por meio do ensino da palavra. O negócio é que o dogmatismo também tem uma parte disso, trouxe bastante prejuízo, né, que pode isso, pode aquilo, um grupo pode, outro não pode, isso acabou trazendo prejuízo. Eu escrevi um livro, eu tenho uma obra, um livro, onde eu trato dessa questão. Esse livro aqui, ó. Isso. A igreja e denominação, por que tanta diferença? Eu faço uma abordagem sobre a doutrina da igreja cristã e as denominações. Eu trato disso nesse trabalho aqui, nesse livro, tá certo? Se você quiser adquirir esse material, você entra no site da editora Baraúna, não é? Editora Baraúna, eles têm esse material lá, tá certo? Muito bem, e assim vamos nós. Essa revolução que surgiu diante desse quadro de menosprezo da doutrina dentro da comunidade cristã, olha que nós estamos falando que a igreja não vive sem doutrina. Eu estou tratando aqui do menosprezo que se teve ao longo de um período, né? O que se tem, muita gente não quer mais saber de doutrina, por isso surgiu alguns movimentos aí, e pasme que tem gente que corrobora com isso, dizendo que é cristão, corrobora com esse tipo de desprezo. O desprezo pela doutrina na comunidade cristã surge o teólogo reformado, o Kelvin Voze, com uma proposta inovadora, né, de como interpretar a doutrina. No seu livro Drama da Doutrina, Voze elabora aí a abordagem canônico-linguística da teologia cristã. Ou seja, esta é uma obra espécie de uma resposta. Essa obra é uma espécie de resposta, né, à natureza da doutrina, né, de George Lindbergh, em seu livro publicado em 1984. Ele marcou a primeira ocorrência de virada à linguística cultural da teologia. Lindbergh ele propõe uma abordagem linguística e cultural da doutrina, desse modo atribuindo a cultura singular dentro e somente da qual a Bíblia é usada para moldar a identidade cristã. Nesse modelo, Voze defende que a autoridade dentro da teologia cristã pertence às Escrituras. Segundo Voze, todos os cosmos devem ser vistos como drama divino, né? Onde a Bíblia é o roteiro. Eu também penso desse jeito, né? Independendo do que Voze pensa ou não, é assim que eu vejo dentro do contexto bíblico doutrinário, né? Por exemplo, tenho aqui alguns RIs de algumas denominações, porque eu sou professor de teologia sistemáticas, de religiões comparadas, na FAESP, uma faculdade aqui em São Paulo, por 10 anos e 6 meses, era a minha matéria titular, né, dessa matéria. Então eu estudei bastante coisa, não só desse nicho, mas de todo o complexo dentro dessa questão, tá certo? E se observa muito que as heresias se proliferou, tentando minar aí todo o contexto doutrinário da igreja, não é? E olha que cresceu em larga escala e conseguiu, para muita gente, se deteriorou dentro desse quesito, tá certo? Enfim, primeiro porque as traduções das Bíblias ou as visões traziam muito conflito, né? E as pessoas ou com preguiça, ou por não saber, ou não correr atrás, para desmistificar isso, tirar isso, banir isso, né? Logo, quando você começa a contestar esse tipo de coisa, você é chamado de polemista e etc, enfim, mas precisa, né? Essa autoridade dentro da teologia cristã, dentro dessa abordagem, né? Que mais nos interessa aqui é a força de que a sua proposta tem de ultrapassar o fosso dessa prática e teoria, anotando aí os modelos canônicos linguísticos, né? Podemos ver que, segundo
Segundo Volz, esse modelo defende que a autoridade dentro da teologia cristã pertence às Escrituras. Segundo ele, o Volz, todo o cosmos deve ser visto como um drama divino, onde a Bíblia é o roteiro. Então, como coleção de direções do palco autorizada para a encenação de todo modo de vida ou modo vivente. Então, a Bíblia é esse script, né, para todos, visto que a vida observando que a vida é a arte, e você pode ser o artista, né? E Deus é autor dessa arte, dentro dessa visão aí. Só que, por exemplo, dentro dessa direção, o palco que é autorizado para você encenar a vida, de encenação do modo de vista da verdade bíblica. Então, o roteiro demanda só a leitura receptiva, não é? Que mais tarde, que também é ação de corporificação receptiva. Dentro dessa abordagem, o que mais nos interessa é a força, que é a força e sua proposta que tem que ultrapassar o fosso dessa prática, né? E teoria. Então, adotando aí, se conseguimos defender mais adequadamente a doutrina e colocá-las novamente na igreja, ao trazer todas as coisas para o teodrama, né? Então, a igreja não vive sem a doutrina, jamais viveu e jamais viverá sem a doutrina. A igreja é movida pela doutrina, ok? Chegamos a essa conclusão que não tem muito o que fazer. Temos que ensinar, temos que pregar, temos que viver, temos que fazer acontecer por meio da doutrina. Então, conseguimos ver a importância que a doutrina tem para seguirmos corretamente o roteiro. Então, se a vida é um roteiro, tem um roteiro para a arte, a doutrina é esse roteiro, tá? Então, a intenção principal é unir a ortodoxia e a ortopraxia de maneira integral, formando assim a ortopraxis, né? Ou seja, assim podemos entender melhor que a doutrina não cumpre simplesmente afirma a doutrina teóricas, né? Mais corporativa ou corporificar, no caso a verdade, que modos de vida. Então, o fim principal deve ser a doutrina de forma dramática, isso é, diz respeito a um processo pelo qual leva-se cascalho de conhecimento textual e chega ao ouro da sabedoria cristã, colocando-se em prática a interpretação das Escrituras como a igreja ser o povo de Deus. Ela tem o privilégio e a responsabilidade exclusiva de ensinar as Escrituras e dar continuidade do caminho iniciado por Jesus. Observando que dentro desse exposto, diante de todo esse exposto contextualizado, nós vamos ver que a colaboração com a igreja trazendo da nossa forma de enxergar a doutrina. Então a igreja ela vive com a doutrina, pela doutrina, por meio da doutrina. A doutrina é o roteiro da igreja caminhar. Sem a doutrina, a igreja não tem roteiro. Logo, se não tem roteiro, não tem muito o que apresentar. Ponto. Não é? Então, ele mesmo nos apresenta, a doutrina nos apresenta de forma que trazemos aí novamente a prática cristã interpretada aí no dia a dia. Aliás, essa contribuição faz parte da tarefa que o comentarista, o Volz, né, conforme diz Kevin Volz, definiu para teólogo. Pois, segundo ele, o teólogo trabalha para a igreja, então, aproveitando o seu trabalho, renovemos a nossa missão de doutrina, trazendo novamente para dentro da nossa igreja a doutrina e as suas aplicações, tá certo? Muito bem, é um material de extrema relevância e a doutrina ela é necessária para a igreja não vive sem doutrina, ok? No segundo tópico, na verdade já fechei todo o assunto, né? Mas quando vamos desmascarando os mentirosos, a realidade dos mentirosos. A Bíblia aponta para a tristeza, né? Para a triste realidade, a triste trágica realidade, né? Da mentira. João capítulo 4, 8, versículo 44. Desde o pecado cometido por Adão e Eva, a mentira é uma triste realidade no mundo dos homens, cujo veneno e consequências afetam todas as famílias indistintamente, né? Então isso é um perigo. Precisamos que volte urgentemente a doutrina, e isso não só para a membresia, isso começa da liderança,
da igreja, independente de que denominação seja, tá? Muito bem. Então, mas as pessoas não querem aprender. Essa é uma conclusão que eu chego. Porque se na Assembleia de Deus, onde congregamos, tem a doutrina, as igrejas co-irmãs não querem. Cada um desenvolve o seu pensar, porque os líderes são cheios de mimimi, como se diz nos dias de hoje. Mas a doutrina é só uma, ponto. Não adianta criar anomalias, criar doutrina, criar regra RIs que não vai adiantar nada. RI não é a doutrina. RI não substitui a Bíblia. RI não tem conceitos bíblicos para aplicação, tá certo? Vivendo uma vida moderada. Então, nada de exagero, sempre com equilíbrio. Aí teremos uma vida cristã cheia de glória e cheia de novidades de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DBD ensinando para transformar vidas.